Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar dos instrumentos da política urbana, particularmente da outorga e operações urbanas consorciadas. Primeiramente, da outorga onerosa do direito de construir. Então, é outro instrumento da política urbana e diz assim, olha, no Estatuto da Cidade, artigo 28º. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Então, existe esse coeficiente de aproveitamento. O que é isso? Tem uma determinada área de um terreno e que aquela área ela não pode ser toda utilizada para fim de seja de moradias ou de uso, porque tem que deixar uma área livre, né? A questão da ventilação na cidade, a questão de preservação até mesmo de preservação de vegetação, esse tipo de coisa. Ou então, às vezes, tem uma questão estrutural que o plano diretor vai determinar que, por exemplo, uma questão da geotecnia do terreno, você não vai poder ter um prédio de muitos andares, porque senão pode ceder. Então tem a questão do risco. Só que o plano diretor poderá fixar áreas em que esse coeficiente de aproveitamento não seja tão rígido, tá bom? Olha, para efeito dessa lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Tá bom? Então, a área que realmente você tem coisa construída e a área toda do terreno. O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para a área específica dentro da zona urbana. O ideal é até mesmo esse diferenciado, como eu falei, a questão lá quando se aplica a questão diferenciada é porque você tem um zoneamento do terreno, você tem um ordenamento territorial. Tem regiões da cidade que o solo pode ser mais instável, principalmente se você tiver uma área com um declive, né, uma área acentuada do ponto de vista ali geomorfológico, você tem aí maior risco de deslizamento. Outras áreas também podem ter inundação, aí você tem que ocupar menos, você tem que colocar mais vegetação, por exemplo. Então, o ideal é que esse coeficiente mude de acordo aí com a região da cidade. O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado por cada área. Então tem que fazer aquele prognóstico que a gente falou lá nas primeiras aulas, olha, o aumento da densidade esperada, a questão do prognóstico da população. A gente falou de forma básica o prognóstico crescimento populacional, mas claro, com uma gestão municipal você tem que saber como é que está ocorrendo esse crescimento, em que bairros a população está aumentando, em que bairros a população está diminuindo, o porquê também. É muito importante quando você faz, no caso, um diagnóstico, né, para depois fazer o prognóstico, saber explicar o porquê de tais tendências. Exemplo, por que a população de Macapá cresceu nos últimos anos? Boa parte é devido a migrações. Então, pessoas que vieram de outros estados, principalmente do estado do Pará, então tem muito paraense morando aqui em Macapá, eu sou um deles, e essa é uma causa importante para o adensamento populacional do município. O artigo 29 diz assim: o plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida a alteração do uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Então, o plano diretor ele define para que aquela determinada região da cidade pode ser utilizada para comércio, para indústria, para moradia, para parque. Pode alterar isso com o plano diretor? Pode, mas tem que ter uma contrapartida. Tá? A pessoa pode ir lá pedir uma alteração, ou seja, não ter alguma coisa lá que não esteja de acordo com o plano diretor, mas desde que seja autorizado pelo poder público municipal, que tenha essa contrapartida. Pode ser em forma de indenização, às vezes, pode ser que ele coloque lá algum empreendimento numa área e o município determine que ele tem que fazer algum plano de reflorestamento em outro, algo do tipo.
A lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e a alteração de uso determinado por a fórmula de cálculo da cobrança, a fórmula de cálculo da cobrança, os casos passíveis de isenção do pagamento de outorga, então pode ser que em alguns casos essa pessoa não seja obrigada a pagar a outorga para construir, e a contrapartida do beneficiário, tem que ter todas essas questões aqui. Os recursos aferidos na adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alterações de uso serão aplicados com as finalidades previstas no inciso de 1 a 9 do artigo 26 dessa lei. Então, são aquelas finalidades. Então, está aqui o artigo 26, olha, a gente tinha visto na aula passada. Quais são os o que pode ser utilizado esse recurso da outorga onerosa? Regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos comunitários, criação de espaço público de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação, aquilo que eu falei, tá bom? Vai pegar esses recursos e investir em unidade de conservação, proteção em áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Das operações urbanas consorciadas. Artigo 32º diz assim: lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para aplicação de operações consorciadas. Então, um consórcio, tá? De um ou mais municípios, ou aí de uma ou mais pessoas. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com participação aí de proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados. Então, são as pessoas que participam. Existe a questão do consórcio municipal, quando você tem vários municípios. Mas, nesse caso aqui, o Estatuto da Cidade está falando do consórcio, que é a união de vários entes, tá? Incluindo aí os proprietários, moradores, os investidores. E ele tem um objetivo próprio, olha, alcançar em uma área transformações urbanísticas, estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Esses são os objetivos do consórcio, quando todos esses entes aqui se juntam para alcançar esse objetivo. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas, modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações nas normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente. Então, pode ser que modifique aí as regras que tem lá no plano diretor. A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente. Às vezes, pessoal, isso vai até para a questão do desmatamento. Você tem uma situação que claramente está ali, não está de acordo com a lei, só que assim, boa parte dos indivíduos não estão de acordo com a lei. E se você for de fato cumprir o que está na lei, né, ao pé da letra, você vai ter muitos custos e às vezes a população não está preparada, tá bom? Então você meio que faz com que a lei não seja cumprida de imediato, né? Você afrouxa um pouco, mas que aos poucos a gente chegue nessa situação que é o ideal, que tudo esteja dentro da lei, tá? Então, às vezes, por isso que acontecem essas previsões aqui de afrouxamento. Imagina, o quanto que tem de história aí de ocupação desordenada do Brasil antes do Estatuto da Cidade. Continua acontecendo, tá? E outra coisa que a gente tem que falar é o poder público, ressaltar, né, no caso. O poder público, ele é o coordenador do consórcio, então ele é o principal ente do consórcio, embora esses outros participem também. Tudo tem que ser coordenado pelo poder público. Até porque se não tiver poder público, essas modificações não vão ser realizadas, né? Tá tudo na questão do plano diretor e da lei municipal. Também tem mais isso aqui, olha. Vamos retomar medidas que poderão ser previstas nos consórcios. A concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais. A questão tecnológica, tanto foi discutida lá nos estudos de desenvolvimento, tá bom? Será que ela resolve? Será que ela
ela só adia o problema ambiental, mas enfim, a tecnologia não deixa de ser importante. E que comprovem a utilização nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzem o impacto ambiental e economizam recursos naturais, especificadas modalidades de design e as obras a serem contempladas. Então foi incluída ali numa lei de 2013 essa questão tecnológica. No artigo 33 diz assim: da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada, constará o plano de operações urbana consorciada, contendo no mínimo. Então tem que ter uma lei que aprove aqui esses consórcios e depois tem que ter um plano, que deve conter no mínimo definição da área a ser atingida pelo consórcio, programa básico de ocupação da área, programa de atendimento econômico e social da população diretamente afetada pela operação, a finalidade da operação, o estudo prévio de impacto de vizinhança, que é outro instrumento que vai ser visto posteriormente. Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, em função da utilização de benefícios previstos no inciso, nesses outros aqui, tá? Então, tem que ter essa contrapartida. Aqui poderia até estar grifado aqui contrapartida, né? Para manter aqui a sequência do que está sublinhado em cada inciso. Aqui ainda continua, olha, inciso 7º. Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com a representação da sociedade civil. Então tem que ter esse controle aí do poder público, da sociedade civil. Controlar o quê? Os recursos obtidos pelo poder público municipal na forma do inciso 6º, inciso anterior, esses recursos aqui, essas contrapartidas desse artigo. Serão aplicadas exclusivamente na própria operação urbana consorciada. Não pode o município pegar esses recursos e aplicar em outra coisa. Então tem que ser aplicado ali no próprio consórcio. A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, serão nulas as licenças e autorizações a cargo do poder público municipal, expedidas em desacordo com o plano de operação urbanas consorciadas. Então, se fez alguma coisa que não está de acordo com esse plano aqui de operações, essa ação, essa atividade, enfim, essa obra, ela fica ela é anulada, tá? Então tem que estar tudo de acordo com o plano da operação consorciada. Tem a natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto dessa lei. Nós estamos falando aqui, para retomar a ideia, deve conter essa natureza dos incentivos, tá? É isso mesmo, o que deve ser contido, isso diz aqui o artigo 33. O artigo 34 diz assim: lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo município de quantidade determinada de certificado de potencial adicional de construção. Tem a questão de certificações também que existe no poder público, que serão alienados em leilões ou utilizados diretamente no pagamento de obras necessárias à própria operação. Então é um mecanismo aí para você ter os recursos, tá bom? Um mecanismo de leilão, de certificação. O certificado de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área de objeto de operação. É como se fosse um título, né, que o poder público emite e depois alguém compra e pode vender para terceiros. Esse dá o direito aí de construção, tá? Apresentando pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado no pagamento de área de construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação. Então precisa de certificado aí para você construir adicional de uso de ocupação do solo até o limite fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada. Então a própria lei aí do consórcio. Se alguém quiser construir acima do consórcio, tem que utilizar esse instrumento aqui, olha, do certificado adicional. Acima do que não a lei. Existe, olha, presta atenção, existe o plano diretor e existe a lei orgânica, o plano diretor, e existe a lei do consórcio, que essa lei do consórcio ela é menor hierarquicamente, ela tem que se basear no plano diretor, embora ela pode causar algumas alterações do que esteja no plano diretor.
O que é certificado potencial tem que estar de acordo com essa lei do consórcio. Aqui outro artigo, 34A, que foi incluído aqui em 2015. Nas regiões metropolitanas ou nas aglomerações urbanas instituídas por lei complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas, interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas. Então aí você pode ter aí um consórcio entre mais municípios, tá? E aí tem que ter, no caso aqui, região metropolitana, aglomerações urbanas, tem que ter aqui a lei estadual aprovando, então tem que ter a anuência do poder público estadual. Aqui as principais referências dessa aula, tá? O Estatuto da Cidade, Lei 10.257 e o Livro do Duarte.